Então a aula de hoje, vou deixar, aqui são questões novamente do Enem, né? Aula de Química, pessoal do cursinho que eu dou. Vou deixar quais são as questões aí depois na descrição do vídeo e também vou publicar essas resoluções e aqui a aula no YouTube para vocês, tá certo? Continuando então até com o material que já tinha separado algumas questões do Enem e deixando bem claro que as questões eu peguei tipos de questões mais do que conteúdos que caem bastante, isso também foi critério de seleção dessas questões, mas algumas características das questões do Enem que os alunos precisam ficar bem atentos e que diferem dos outros vestibulares, tá? Então sempre com textos longos, algumas coisas que os alunos provavelmente nunca ouviram falar, então o aluno precisa prestar bastante atenção e ter calma, anotar todos os dados para não errar a questão, tá bom? Vamos lá, uma questão aqui, ó, questão 114 aqui do modelo de prova que eu peguei. Eu não lembro se é do Enem 17, 18 ou 19, tá? O ácido acetil salicílico, o AAS, que tem massa molar de 108 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. E aí tem uma equação química abaixo, a equação é pequena, mas as moléculas são grandes aqui no caso, né? Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Então 500 mg em cada comprimido. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa do ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Então, o que o exercício quer ali? Um laboratório vai produzir 900 mil comprimidos de AAS, ácido acetil salicílico, que é o primeiro produto gerado aqui nessa reação, e ele pergunta qual é a massa do ácido salicílico, então do primeiro reagente dessa equação aqui, dessa reação química, que a gente deve utilizar. E um detalhe, ele fala aqui que o rendimento é só 50% dessa reação, tá? Olhando a reação, eu não vou escrever aqui, mas vou deixar a imagem aqui depois no vídeo para vocês. Olhando a reação química, eu percebo que os coeficientes estequiométricos vão obedecer aqui 1 para 1 para 1 para 1. Então, uma molécula de ácido salicílico reagindo com anidrido acético vai gerar uma molécula de ácido acetil salicílico e uma molécula de ácido acético, tá? Então, o coeficiente estequiométrico, o balanceamento aí, tudo 1 para 1, certo? Vamos pensar aqui o seguinte, já que a gente tem isso, deixa eu deixar aqui. Se eu tenho então 1 mol de ácido salicílico, tá? Gerando 1 mol também, tá? De ácido acetil salicílico ou AAS, vocês podem encontrar ou vão encontrar bastante AAS, tá? Nos exercícios. Eu teria então que eu preciso de 138 gramas de ácido salicílico, que é 1 mol do ácido salicílico, é a massa molar, para produzir 180 gramas, que é 1 mol do AAS. Concordam? Tá bom? Essa reação e essa produção ocorreria se fosse um rendimento de 100%. Mas o exercício me diz que o rendimento é de 50%. Então a reação vai render só 50% do esperado, 50% do ideal, tá? Logo, tem vários caminhos aqui para resolver essa questão, tá, pessoal? Eu escolhi esse daqui
que eu achei mais fácil aqui para essa questão. Logo, 138 gramas de ácido salicílico só vai produzir a metade aqui, né? 50% é a metade de ácido acetil salicílico ou AS. Logo, então, nesse nosso exercício ou nessa nossa reação do laboratório aqui, sempre que eu tiver 138 gramas de ácido salicílico, eu só vou produzir a metade de AS. Tudo bem? Essa é uma das formas da gente fazer rendimento, ou a gente poderia fazer por porcentagem, né? Qual que é a fórmula de rendimento? Vou deixar aqui também para vocês. Rendimento é a massa, né? No caso a gente está falando de massa aqui, poderia ser número de mols, poderia ser qualquer informação, tá? É a massa obtida, no caso aqui, dividido pela massa total. Tá bom? Ok. Eu coloquei... tirar o total. Pera aí. Vou deixar melhor aqui, até maior também. Deixa eu dar uma olhada. Isso mais pra cá. Rendimento de 50%. Rendimento, então, a fórmula. Rendimento de qualquer coisa é o real dividido pelo ideal, tá? Então, por exemplo, a massa real que foi encontrada mesmo no experimento, no nosso caso seria 90 gramas, dividido pela massa ideal, que seria os 180. Então, no caso, como a gente está falando de massa real que foi encontrada no experimento, dividido pela massa ideal, tá bom? Como eu já fiz por outro método aqui, eu não vou usar a fórmula dessa vez. E aí ele pergunta, né? E aí ele pergunta... E aí ele fala que cada comprimido tem 500 miligramas de ácido acetil salicílico, então de AS. E ele quer produzir 900 mil comprimidos. Fazendo aqui então... 500 miligramas é 0,5 gramas, não é isso? Então, se ele tem 500 miligramas, transformando de miligrama para grama, eu divido por 1000, eu tenho 0,5 gramas. Quanto então? Até isso é cada comprimido. Isso é cada comprimido. Só que ele quer produzir 900 mil comprimidos. Então, 900 mil comprimidos, eu vou ter 900 mil, vou colocar aqui 900 mil, vezes a massa de um comprimido, 0,5 gramas. Tá? Não vou fazer essa conta agora, vou deixar assim. Porque essa é a massa total de ácido acetil salicílico que a indústria precisa produzir, a indústria farmacêutica. E essa vai ser a massa total de ácido acetil salicílico que a gente vai colocar aqui para produzir. Para saber quanto de ácido salicílico eu preciso adquirir aqui, ou a indústria farmacêutica, por exemplo, precisaria comprar para produzir essa quantidade em gramas, tá? Aqui está em gramas, eu já tinha trocado em gramas, para fazer essa reação, tá? Por que eu deixei aqui e não multipliquei logo? Porque eu vi que tinha 90 gramas aqui, e eu posso simplificar esses dois, tá? Eu posso simplificar e dividir por 9 em cima e embaixo, e ele não vai alterar a minha reação. Então, se eu divido por 9 em cima e embaixo, 90 dividido por 9 vai ficar 10. 9, aqui era 900 mil, vai ficar 100 mil, tá bom? E vamos lá fazer a conta. Multiplicando em cruz, deixar aqui assim. Multiplicando em cruz, eu vou ficar aqui então. Até o 10 eu poderia cortar, né? Vou até cortar já, acho que vai ficar mais fácil
Acho não, com certeza, né? Tira um zero daqui, tira um zero daqui, vai ficar mais tranquilo. Então o que acontece aqui, ó, 1 vezes x, que dá x, igual, aqui eu tirei um zero, né? Então vai ficar, vou tirar esse zero daqui, vai ficar 10.000 vezes 0,5, 10.000 vezes 0,5 vai me dar a mesma coisa, só para ninguém ficar com dúvida, do que 1.000 vezes 5, perdão, 1.000 vezes 5, e 1.000 vezes 5 é 5.000. 5.000 vezes 138. Então x é igual, aqui a gente precisaria fazer a conta, né? 5 vezes 138, e ele quer em quilos, aqui a gente está em gramas ainda, né? Então 138 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 3, 15, com 4, 19, vai 1, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, 690. Então eu vou ficar com 690.000 gramas. E para passar de grama para quilograma eu divido por 1.000, então eu tenho 690 quilogramas de ácido salicílico que precisam ser adquiridos. E a letra D no gabarito aqui do exercício. Tudo bem, pessoal? Uma questão bem tranquila, mas que o aluno precisa estar atento ao rendimento, precisa estar atento à massa, e também acho que um fator complicador aqui são os nomes muito parecidos das duas substâncias, tanto a do reagente quanto a do produto. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida me manda aqui no chat ou nos comentários quando eu postar lá no YouTube. Tá bom? Vamos para a próxima. Hoje eu estou mais atento ao chat aqui, hein, pessoal? Quem está aqui me assistindo? Dá um oi. Se tiver dúvida, me interrompa que eu paro para explicar, tá? Próxima questão que eu tinha mandado no PDF para o pessoal. Questão novamente aqui, pessoal. Então, questão novamente do Enem, tá? Tipo de questão que cai bastante e ela é bem mais teórica e é bem interessante o conceito aqui, ou na verdade a técnica utilizada costuma cair nas questões de vestibular, sim, tá? Olha lá. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% de volume por volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então tem 5 substâncias representadas abaixo aqui: licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsorubina, e alfa-criptoxantina. São moléculas grandes, tá? Que diferem em alguns componentes entre elas. Pergunta: a substância presente na mistura que migra mais lentamente é...
E aí tem o nome dessas moléculas nas alternativas, tá bom? Olha só, pessoal, aqui é bem teórica a questão. O que é essa cromatografia em papel? Então ele já fala que é um método de separação. Então, algo parecido, né, numa folha de papel, imaginem uma folha mesmo de papel, eu vou colocar as substâncias ali imersas em meio aquoso, como ele fala aqui, e as substâncias vão passando por esse papel, ou pode ser por gravidade, aqui ele não coloca exatamente, mas geralmente ou a eletricidade puxa essas substâncias ou a gravidade, e aí as substâncias que vão passando mais rápido, elas vão sendo separadas daquelas que vão percorrendo essa folha de papel mais lentamente. Bem esquematicamente, tá? Vamos imaginar então aqui uma folha de papel. Isso é muito utilizado, pessoal, não a cromatografia, mas esse tipo de separação para estudo do DNA, tá? Do tamanho do DNA. Então imagine uma folha de papel onde a gente vai colocar as substâncias. Vamos colocar substâncias vermelhas misturadas às verdes, né? Já que ele falou que está misturado, então vamos colocar aqui, ó, misturadas as substâncias verdes. Acho que vai ficar bem claro aqui para vocês. Então eu tenho uma mistura qualquer que eu estou colocando aqui. O que vai acontecer com essa mistura? Essas substâncias que eu coloquei numa extremidade do papel, elas vão descendo, percorrendo esse papel e vai, dependendo se a substância vermelha ou a verde descer mais rápido, vamos supor que a verde desça mais rápido, após um tempo, o que vai acontecer então? Essas substâncias verdes aqui, elas vão ficar numa região mais abaixo, tá? Coloquei mais ou menos separado. E as vermelhas vão descendo aqui e elas vão interagir mais com esse papel e vão ficar numa posição mais alta dessa cromatografia, perdão. Aqui, né, só o tempo elas vão descendo. O que vai definir quem vai descer mais rápido? E o exercício já dá essa dica aqui, né? As interações intermoleculares, tá? Quanto mais forte a interação intermolecular entre a molécula vermelha, no caso aqui, e o papel, ela demora mais para descer. E quais são as interações intermoleculares? Eu tenho basicamente de 3 tipos, né? Os principais tipos, na verdade. Ligação dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é a mais fraca, que são entre duas moléculas apolares. Ligação dipolo-dipolo, que são entre duas moléculas polares. E ligação do tipo ponte de hidrogênio, que são também entre duas moléculas polares, só que necessariamente o hidrogênio de uma molécula com fluoroxigênio ou nitrogênio de outra molécula para se ligar, formando a ligação mais forte entre essas 3. E é exatamente isso que o exercício quer. Se a substância, a pergunta, né? A substância presente na mistura que migra mais lentamente é aquela que vai realizar com a mistura, né? Vou voltar lá para discutir qual que é essa mistura, que vai realizar com a mistura a ligação mais forte, tá? O que acontece aqui? Vamos ver qual que é a mistura colocada nesse papel. Então, vou voltar aqui porque eu não lembro exatamente. A fase estacionária, então a fase que fica parada aqui na cromatografia, que fica presa nesse papel, é composta de celulose, praticamente pura, o papel é feito de celulose, tá? Que pode absorver até 22% de água. A água é uma molécula polar, tá? No caso aqui, a celulose também é polar, certo? É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel também líquida. Então, essas moléculas são a fase móvel, tá? Junto com uma mistura de hexano com 5% de acetona, tá bom? Isso, tá. O que acontece aqui então?
Aquelas moléculas que forem polares, junto com essa fase estacionária, a água e a celulose, vão demorar mais, vou até colocar aqui então, vão demorar mais para descer. Então, as moléculas que demorarem mais, elas vão ser polares, ou polar, porque elas vão interagir com a água aqui, tá? Já as moléculas que descerem mais rápido, elas vão interagir aqui, a polar, elas vão interagir com o hexano, que é uma molécula apolar, tá? E a acetona também é apolar, certo? E agora é analisar as moléculas que a gente tem. Claramente, pessoal, aqui ó, do lado esquerdo, licopeno, alfa-caroteno e gama-caroteno. Essas três moléculas, elas são apolares, tá? Sendo apolares, então, elas vão descer mais rápido nessa cromatografia. Por que elas são apolares? Elas são moléculas grandes. Moléculas grandes, a tendência, né, com uma cauda bem grande aqui, uma sequência ou uma cadeia principal bem grande de carbonos, a tendência é ela ser apolar, tá bom? Mesmo nas suas extremidades tendo uma região que é um ciclo aqui, elas vão ser apolares. E a capsorrubina, do lado direito, e o alfa-criptoxantina, elas têm oxigênio nas suas moléculas. Tendo oxigênio nas moléculas, qual que é a tendência? O oxigênio é muito eletronegativo, então a região próxima do oxigênio vai se tornar polar, ele vai atrair os elétrons, se tornando uma região mais negativa e a região oposta mais positiva. Então eu tenho dois casos aqui, tá? Dos dois casos, qual que vai ser mais polarizada? Vai ser aquela que contém mais oxigênio, tá? Tendo mais oxigênio, no caso a capsorrubina, ela tem 2 oxigênios de um lado da molécula e 2 do outro também, então são duas regiões distantes e que as duas vão ficar fortemente polarizadas e com isso elas vão interagir muito com a água aqui na nossa cromatografia, tá certo, pessoal? É uma questão, se a gente for pensar nos conteúdos, um dos conteúdos mais simples que tem, que é ligações intermoleculares, mas eu não considero essa questão tão simples por conta dessa dificuldade de interpretação. Eu até tive que voltar para ler bastante vezes aqui para passar para vocês o texto, para a gente entender melhor o que está acontecendo no exercício, tá bom? Qualquer dúvida é só me mandar aqui no chat de novo ou mandar quando eu publicar aqui no YouTube, tá certo? Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui e a gente já vai. O próximo também bem teórico. Vamos lá, pessoal. Olha lá. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, né? A rainha é muito maior. Mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química, né? Lógico que elas
sendo compostos um pouco diferentes aí, né, a gente vê que a nomenclatura é muito parecida, sendo compostos um pouco diferentes, vão estimular ali na abelha sensações diferentes, e é por isso que consegue distinguir uma abelha rainha de uma operária, tá? A gente também, por exemplo, por meio do cheiro, às vezes cheiros de coisas bem diferentes, de coisas que a gente que são pra gente bem diferentes, molecularmente elas são moléculas muito parecidas e estimulam sensações muito diferentes na gente, tá? Isso seria só uma relação com um tipo de órgão do sentido que a gente tem, o olfato, que é estimulado também, assim como o paladar, através de substâncias químicas dispersas no ar, tá? A pergunta: as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... E aí tem as alternativas: fórmula estrutural, fórmula molecular, identificação dos tipos de ligação, contagem do número de carbonos e de identificação dos grupos funcionais. Aqui, pessoal, a gente precisa perceber, pode até desenhar aqui, escrever a molécula, mas a gente precisa perceber qual que é a diferença entre o 9-hidroxidec-2-enoico e o 10-hidroxidec-2-enoico. Primeira coisa, né? E ácidos, os dois são ácidos, desculpa, é lógico. Porque quando a palavra aqui começa com ácido e termina em oico, a gente tem nos dois casos aqui, né? Então se eu tenho um ácido, qualquer coisa aqui, e oico no final, o que que é? Isso daqui pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos. E os dois são ácidos carboxílicos, então ambos possuem ali os mesmos grupos funcionais, né? Eles são a mesma função orgânica, então tem o mesmo grupo funcional, que o do ácido carboxílico é o C-OH. Então se a gente fosse desenhar a molécula, essa estrutura teria que aparecer. Que mais? Contagem do número de carbonos. O número de carbonos eu vou contar ali, dependendo da nomenclatura principal. No caso aqui eu tenho e dos radicais, nenhum dos dois tem radicais, né? Eu tenho 9-hidroxidec-2-enoico, é nesse DEC aí, tanto numa e na outra molécula, que me indica que eu tenho 10 carbonos, não é isso? DEC é referente a 10 carbonos na molécula. Então, os dois também têm o mesmo número de carbonos. Identificação dos tipos de ligação. Os tipos de ligação, onde é que a gente identifica na nomenclatura? Depois, o DEC é o prefixo da nomenclatura, né? Eu não fiz um resumo aqui na nossa aula, mas se precisar tem que voltar para a nomenclatura dos hidrocarbonetos e das principais funções orgânicas. Então eu tenho o prefixo do nome da cadeia principal, é referente ao número de carbonos. O infixo é referente, que é a parte do meio do nome principal, é referente ao tipo de ligação que vai ter entre os carbonos. Então, se o infixo for AN, só ligações simples, em pelo menos uma ligação dupla, pelo menos uma, tá, pessoal? E em pelo menos uma ligação tripla. E nos dois casos, o que acontece aí? 9-hidroxidec-2-enoico, o EN aí, e no 10 também, 10-hidroxidec-2-enoico. O EN indica que as duas moléculas têm pelo menos uma ligação dupla, tá? E na verdade elas só têm uma ligação dupla.
Uma delas, as duas no caso, está no carbono 2, por isso que tem esse 2 antes do en, no enóico aí, indicando a posição da ligação dupla entre o carbono 2 e 3. Daqui a pouco a gente escreve essas moléculas aí, tá? Então vou fazer de um jeito aqui para a gente discutir, sem precisar desenhar a molécula, para a gente ganhar tempo lá no vestibular, tá? Só analisando o nome. Letra B, fórmula molecular. Para a fórmula molecular, o ideal seria desenhar a molécula, tá? Mas o que eu percebo aqui? O que muda no nome? Um é 9, outro é 10, o resto é tudo igual. Ácido 9 não sei o que lá, ácido 10 não sei o que lá. Esse 9 e esse 10 mostram somente onde está o hidróxido, uma hidroxila, um OH. Um está na posição 9 no carbono, ligado ao carbono 9, e o outro está ligado ao carbono 10, essa hidroxila, tá bom? Então, o que eu entendo, o que dá para entender aqui, que a fórmula molecular, né, sei lá, vai dar C10, H não sei quanto, O2, O3 no caso, né, que eu vou ter esses dois oxigênios do ácido carboxílico e mais um, a gente vai escrever aqui, da hidroxila, tá? Eu fico com a fórmula estrutural. A fórmula estrutural delas, por conta da posição dessa hidroxila, vai ser diferente, né? A letra A, essa aqui é a diferença, tá? Vamos escrever a molécula então? Já que a gente passou e não escreveu ou desenhou a fórmula estrutural delas, então se eu tenho 10 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou colocar o 10º para cá. 10 carbonos. Como é um ácido carboxílico, eu vou colocar aqui, ó, como eu coloquei aqui, nesse carbono aqui, na extremidade, eu vou ter aqui o grupo funcional que me diz que é o ácido carboxílico. Tá bom? Esse carbono aqui, ele vai passar a ser o de número 1. Então eu vou numerar agora. Esse é o carbono 1, 2, 3. Eu sempre começo a numerar mais próximo do grupo funcional, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na posição 2, então entre o carbono 2 e 3, eu tenho uma dupla ligação. Isso para as duas moléculas. Tá? E o que difere uma da outra? É que um vai ter no carbono 9 uma hidroxila e o outro vai ter no carbono 10. Todos os carbonos fazem obrigatoriamente 4 ligações. Então tudo aqui que os carbonos não estão sendo mostradas as 4 ligações, a gente completa com hidrogênios. Então, a diferença entre as duas moléculas, aqui esse carbono então já tem 1, 2, 3 ligações, só coloco mais um hidrogênio, esse do lado a mesma coisa, e esse carbono já tem 4 ligações. Então essa daqui, no caso, pessoal, é o nosso ácido 9-hidroxidec de 10 carbonos, 2 enóico. No carbono 2, entre o 2 e o 3, eu tenho uma dupla ligação. Resposta então do exercício letra A, né, pessoal? Fórmula estrutural é na estrutura, um é no carbono 9, o outro a hidroxila vai estar no carbono 10. Qualquer dúvida, pessoal, me manda no chat aqui. Vamos lá, pessoal, última questão de hoje. Acabou que a aula vai ser mais rapidinha do que eu imaginava. Questão 119 do modelo do Enem que eu peguei aqui. Não lembro também se é questão Enem 2018, se eu não me engano, tá?
Olha lá, na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, com número atômico 41, e Tântalo, com número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade e pelas suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Aqui, pessoal, é a questão para fazer depois de ler toda essa história do Tântalo, da Nióbia, tá? Era uma questão para fazer, você ia perder mais tempo lendo do que fazendo, porque eu já vou falar já o porquê, tá? Vamos lá então. Nióbio. Vou até, para não ter que fazer a distribuição eletrônica, tá? O nióbio aqui está na família dos metais de transição externa, tá? Eu vou colocar aqui na edição depois onde está o nióbio, e o tântalo está logo abaixo. Então o que mostra? Eles estão em períodos diferentes. Então o tântalo, em relação ao nióbio, ele vai ter uma... Fugiu? Uma camada eletrônica a mais, perdão. Então ele vai ter uma camada eletrônica a mais. Só que eles pertencem à mesma família, grupo ou família, né? Com isso, o que a gente descobre? Por que os átomos na tabela periódica estão distribuídos em famílias? Eles estão organizados em famílias ou grupos, exatamente porque, vocês vão lembrar, pessoas de uma mesma família, animais de uma mesma família, o que eles têm? Características semelhantes, eles são parecidos. Os elementos químicos também estão distribuídos nas colunas em famílias. Então aqueles elementos químicos que estiverem numa mesma coluna, eles têm propriedades físicas parecidas, que é o caso do nióbio e do tântalo na nossa questão. Então, letra A, eles terem elétrons no subnível F, isso não garante a eles características parecidas. Senão todos os elementos químicos que tivessem o subnível F de energia na eletrosfera iria ter características parecidas, tá? Serem elementos de transição interna? Também não, né? Eu tenho vários elementos e aqui no caso eles são de transição externa, tá? Cuidado. Letra C, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então eu tenho o seguinte, né? Família ou grupo na vertical, né? Nas colunas, e período na horizontal, tá? Então os períodos são diferentes. O tântalo tem um período a mais do que o nióbio, então ele tem uma camada eletrônica a mais, mas ele sim pertence ao mesmo grupo ou família da tabela periódica. Letra C, tá bom? Essa é a resposta certa. Letra D, só para a gente discutir, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5 respectivamente. Aqui, pessoal, eu não vi na tabela periódica, a gente precisaria fazer a distribuição eletrônica, mas, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, na verdade 5 e 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é 4 e 5, né? Então, seus elétrons mais externos estão nos níveis 5 e 6 de energia na camada aqui, ou no período, quinto e sexto período da tabela periódica. Letra E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos respectivamente. Ainda eles elaboraram aqui, não tem nada a ver, né? Metais alcalinos, família 1A, a primeira coluna da tabela periódica. Metais alcalinos terrosos, família 2A, a segunda coluna da tabela periódica. Que não tem nada a ver, a menos que o aluno tivesse feito a distribuição eletrônica errada, né? Então, na distribuição eletrônica de Linus Pauling, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a família dos metais alcalinos vai acabar sempre com S1, então com um elétron no subnível S.
faz a distribuição, se acabar em S1, seja 1S1, 2S1, 3S1, se esse for o último, o subnível mais energético, sim, pertenceria à família dos metais alcalinos. E se acabar em S2, 1S2, 2S2, 3S2, pertenceria aos alcalinos terrosos, e que não é isso que acontece. Eu nem vou fazer a distribuição eletrônica, que eu acho que merece, quando a questão exigir isso, acho que seria interessante, tá? Mas nesse caso nem vale a pena a gente fazer a distribuição eletrônica do Linus Pauling numa questão dessa, porque vai perder muito tempo. Repetindo, tá? Que eu acho muito importante, apesar de ser repetitivo, às vezes, se eles têm, então aqui, ó, no caso, se eles têm exatamente, são semelhantes e utilizados na indústria, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois, eles pertencerão à mesma família, tá bom? Ou grupo, como está aqui, pode usar um nome ou outro. Lembre-se que sempre famílias são pessoas ou coisas semelhantes, né? Família de carros esportivos, por exemplo, são carros esportivos, são semelhantes. Ou grupos, a gente sempre seleciona as coisas em grupos pelas suas semelhanças, tá? Então eu posso selecionar, estou vendo aqui, várias caixas quadradas, então, e outras caixas redondas. Então eu posso selecionar em grupos de caixas quadradas, grupos de caixas redondas. Fiquem com isso na cabeça para não confundir com período, que é o número de camadas eletrônicas, que são as linhas horizontais na tabela periódica. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me manda aqui no chat, ou também, quando eu editar, manda lá no YouTube, me manda nos comentários, ou nas Facebook, Telegram, Instagram também, nas outras redes sociais que eu tiver, eu sempre deixo na descrição do vídeo, vocês podem mandar também. Um abraço, pessoal, e até a próxima. E acho que aqui na nossa aula também. Até a próxima. Eu não sei quem está assistindo, não me mandou mensagem. Ontem mandaram e eu não vi. Hoje eu vi e não mandaram.